Vamos lá, pessoal, pressão arterial, para você que tem problema com pressão arterial. Tem dois contextos principais aí que envolvem a pressão arterial. O primeiro deles, eu vou começar falando sobre miocárdio. Eu não sei se você que tem pressão alta já investigou a saúde do seu músculo cardíaco, tá? Na visão da reprogramação biológica, o miocárdio direito tem uma grande relação, o miocárdio direito, tá? Tem uma grande relação com pressão alta. E nos estudos da reprogramação biológica, o que a gente viu? Junto com a medicina germânica, que é a medicina do Dr. Hammer, os conflitos relacionados ao miocárdio direito são conflitos de opressão, conflitos de sobrecarga, tá? Então, se você está passando, e aí essa é a frase, se você está passando nesse momento, se você tem pressão alta hoje, é porque você está passando, consciente ou inconsciente, um sentimento arcaico, evolutivo, de percepção de opressão, sobrecarga. Então, abre aspas, isto é demais para mim. Esse é o contexto do miocárdio direito, tá? Que também tem relação com a apneia do sono, tá? O miocárdio direito, então já vou fazer uma ligação aqui. Além da pressão alta, o miocárdio direito também tem relação com a apneia do sono. Para você que tem problema para dormir, para você que ronca muito, tem relação com o miocárdio direito, tá? Por causa da relação íntima do miocárdio direito com o diafragma, que é o principal músculo da respiração. Muito bem. Então, se você está passando um momento de opressão, sobrecarga, você pode ter, além da pressão alta e do ronco, da apneia do sono, você também pode ter uma insuficiência cardíaca. Então, uma insuficiência cardíaca é uma ineficiência ou uma fraqueza do seu músculo cardíaco. E isso tem relação com opressão. E da onde vem essa opressão? Pessoal, todos os conflitos que a gente fala nos vídeos da reprogramação biológica, nas lives que a gente faz, tem relação com a sua percepção frente àquela situação. Nem sempre a sua percepção é igual à minha, que é igual à minha esposa, que é igual de qualquer outra pessoa. São percepções. Eu sempre dou esse exemplo. Imagina, pensa num cachorro agora. Você, tá aí, pensa num cachorro. Possivelmente você pensou ou num pet seu, ou num cachorrinho que você conhece. Então, o cachorro da Giovana, por exemplo, ela pensou na Fiore, que é a cachorra dela, que é uma golden imensa. A minha sogra, se estiver assistindo, pensou na cachorrinha dela, que é uma Lhasa. A minha irmã, se estiver assistindo, pensou na cachorrinha vira-lata dela, a Julie. Então, tudo depende da percepção de como você pensa naquilo, qual é o seu modelo de mundo. Então, o comando que eu dou é, pensa num cachorro. Cada um pensou num cachorro. A Rita também está aqui, o Banksy também deve ter passado na cabeça dela. É um cachorro, só dei um comando, Banksy, mas o cachorro de um é diferente do cachorro do outro. As percepções, elas são mais ou menos assim também. O que é problema para você pode não ser para mim. Você pode ter medo de barata, eu posso ter medo de lagartixa. A barata para mim de repente é de boa, mato com a mão. Agora a lagartixa eu não passo nem perto. E você, às vezes, tem problema com a barata, que é o que eu não tenho, e a lagartixa está de boa, tá? Então vai muito da percepção. É como você percebe essa situação. Então você que tem pressão alta, a questão principal é opressão, sobrecarga. Isto é demais para mim. Pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento, pode ser na relação do âmbito familiar. Às vezes você não está suportando seu pai, não está suportando sua mãe. Às vezes você não está suportando seu chefe. E aí vale olhar para a situação também do seu pai. Para você que está aí e tem problema com o seu chefe, geralmente o problema com o chefe tem uma relação muito grande com o pai dentro de casa, tá? É uma representação, beleza? Então pode causar essas questões. Quando eu coloquei hoje de tarde que eu ia fazer essa live, falando sobre pressão alta, teve uma pessoa que falou pra mim, pô, não dá pra você falar sobre pressão baixa? Gente, pressão baixa é só a outra fase desse conflito de opressão. Para você que tem pressão alta, significa que o seu corpo está percebendo alguma situação de opressão. Esse é um dos motivos, tá? Opressão, sobrecarga, isto é demais. A pressão baixa já é o oposto disso. Então, se no momento você teve que subir a pressão para conseguir resolver o conflito, quando você resolve, sua pressão despenca abruptamente. Então, quem tem problema de pressão baixa, o próximo contexto talvez faça mais sentido para você do que esse da opressão, tá? Ou você pode ter os dois conflitos.
tá? Então se você oscila entre pressão alta e pressão baixa, você pode ter tanto o conflito do miocárdio quanto o conflito que eu vou falar agora também, beleza? Muito bem, quem tiver dúvida pode ir perguntando, tá? Puta, a tela não subiu aqui, gente, eu vi que uma galera falou aqui. Bom, enfim, Michele Benassi falou, e pode ser apenas pela idade? Então, Michele, a nossa visão da reprogramação é investigar um pouco além. Então, pressão, todo mundo que é velho tem pressão alta, todo mundo que é velho tem diabetes, né? A gente vai olhar o que está por detrás. O que pode ser? Às vezes a pessoa já passou por muito mais tempo na vida e ela passou por uma opressão maior, por mais tempo. Então, mulheres passaram muito por isso nos últimos tempos, ainda passam, né? Então, situações aí de opressão no trabalho, opressão na vida pessoal, homens também, né? Então, tanto um quanto o outro pode perceber da mesma forma. Mas está mais relacionado, Michele, a uma questão de tempo, né? A pessoa passou mais tempo na opressão, né, sobrecarga, do que necessariamente a idade. E também tem um próximo contexto que vai fazer sentido para você, Michele. Quem falou aqui? Andrade Oficial. Opa, e aí, tudo bem? Não sei quem é. Bom, enfim. Obrigado aí pelo elogio. Então o contexto primeiro é miocárdio direito, tem relação com dispneia, tem relação com insuficiência cardíaca, tem relação com conflitos de opressão. E uma dica para você é, se você também já tem problema de respiração para dormir, a apneia do sono, é uma dica para você olhar para essas situações também, beleza? Fechou. O outro contexto, que aí tem muita relação com o idoso, tá? É um conflito relacionado à percepção arcaico-evolutiva do rim, tá? E eu falo muito de rim aqui. A acupuntura também fala bastante de rim, tá? Conflitos relacionados ao rim, situações de percepção frente aos conflitos do rim, tá? Primeiro deles, solidão. E aí os idosos muitas das vezes têm muito mais do que nós jovens, né? Às vezes o filho já casou, o filho até morreu, os netos não vai visitar, então o sentimento de solidão. Lembra que é sempre uma percepção. Tem muito velhinho que está muito bem sozinho, mas tem muito velhinho que está muito mal por estar sozinho. Então, de acordo com a percepção. Lembra do exemplo do cachorro, tá? Solidão, maus tratos, abandono, falta de liquidez na vida. O rim tem muita relação com água, então nosso corpo percebe nos dias de hoje a relação de liquidez com o dinheiro. Então, pessoas que têm muito problema com o dinheiro, que não olham para o dinheiro, ou têm problema com o dinheiro, tá? Então, a falta de liquidez ou o problema relacionado ao dinheiro pode estar relacionado também a um conflito de rim. Muitas pessoas falam que conflitos de rim, sistemicamente, problemas com o dinheiro, quando a gente fala sistêmico o que a biologia familiar, o que você traz do seu sistema fala sobre isso, está relacionado à mãe. Pode ser mãe quanto pai. Na minha experiência, eu, Tom, pego pessoas que têm problemas com dinheiro relacionados mais a pai do que mãe, tá bom? Então é uma dica para você aí também. Às vezes a relação com o seu pai, às vezes a relação com a sua mãe não é muito boa, pode estar ocasionando também uma falta de liquidez na sua vida. A frase que define, além do miocárdio, né, que é o isto é demais para mim, que é uma sobrecarga, a frase que define o conflito do rim, nesse contexto de pressão alta, é o meu mundo desabou. Então, às vezes conflitos relacionados à água, enchentes, Brumadinho. Aquela galera de lá pode ter um problema de rim fudido, pode ter um problema de pressão alta fudido. Por quê? Porque levaram tudo, velho. A água levou tudo, água, lama, então tem um contexto de liquidez, né? Coisas líquidas que derrubaram o meu mundo. Então enchentes, aqui em São Paulo, não sei na sua cidade, mas teve um monte de enchente nos últimos tempos, árvore que caiu, e aí entope rio, aí as casas são perdidas, lojas aqui em São Bernardo perdidas pra caramba por causa de água. Então todo esse contexto de perdi tudo, meu mundo desabou relacionado à água, pode ter um conflito de rim que pode levar você numa fase ativa. Então assim, eu estou vivendo um conflito de perda, estou vivendo uma falta de liquidez, estou vivendo um conflito de meu mundo desabou, a sua pressão também pode subir. Passando esse processo, você passa a ter uma pressão baixa, que é o oposto, até você equilibrar. Mas ainda assim é melhor ter uma pressão baixa do que uma pressão alta, tá? Em termos de saúde mesmo, beleza? Tem uma pergunta aqui, pessoal. O rim afeta em fadiga? Não necessariamente o rim, Andrade, mas
a suprarrenal, que é uma glândula que fica acima do rim. Se vocês quiserem e achar legal, eu posso falar sobre fadiga aqui durante horas, mas hoje o tema é diferente. Se você achar legal, comenta aí. Se você também tem problema suprarrenal, problema de fadiga extrema, me avisa, tá? Deixa um recado pra mim, comenta aí no Facebook, deixa o seu curtir aqui, comenta que a gente faz uma próxima live pra falar disso, só de fadiga, tá bom? Eu explico tudinho pra vocês. Então o nível de retenção de água sobe e o sentido biológico, por que que meu corpo faz isso? Se eu estou numa falta de liquidez, se eu estou num problema com dinheiro e dinheiro correlaciona com sobrevivência, o que você precisa para sobreviver é água, tá? Se você cair num acidente aéreo e aí você está numa região, se você ficar 3 dias sem água, possivelmente você morre, mas você consegue ficar às vezes 10, 15 dias sem comer, tá? Então a água é uma questão de sobrevivência e correlaciona com o dinheiro. Então, se você está passando momentos de sobrevivência, você que mora em outro país, que está arriscando a vida, que entrou num projeto e está com medo de não dar certo ou perdeu tudo, sua pressão pode subir. Como é que você resolve isso? Tanto o conflito do miocárdio quanto o conflito do rim. Conflito do miocárdio, se você percebeu que a opressão pode ser um motivo de você estar tendo pressão alta, você precisa ter uma válvula de escape. Você precisa ter algo que você desova, vai jogar bola, vai pescar, vai fazer unha, vai cortar o cabelo, vai fazer qualquer coisa. Mas desde que você sinta que você está relaxando. Ah, eu não tenho como sair do meu trabalho porque é minha sobrevivência, então eu não tenho como pedir as contas lá e lá é muito um ambiente de opressão. No mínimo vai ter que compensar, tá? Vai para uma academia, faz uma atividade física, faça alguma coisa que possa compensar essa questão da opressão, da sobrecarga, tá? Às vezes é você dar um feedback para a pessoa que está sobrecarregando você. Às vezes você pode ser aquela pessoa que tenta pegar tudo para você, para que as pessoas vejam você, para que você seja atraído. Olha, nossa, aquela pessoa é muito bacana, é o prestativo demais, toma cuidado com isso, de repente você desequilibra a relação e acaba pesando só nas suas costas. E aí você está percebendo a sobrecarga, mas não existe necessariamente uma sobrecarga sobre você. É você que está querendo abraçar o mundo inteiro. Não dá para fazer isso, gente. Isso é uma das principais causas de problemas renais, de problemas de miocárdio, porque você está tentando abraçar o mundo. E você tem 2 braços só. E se você quer fazer isso é porque possivelmente você está querendo ser visto por alguém. É porque você quer ser reconhecido por alguém. Então toma cuidado, olha para essa parte sistêmica também. Quem não te olhou? Qual reconhecimento você queria que você não está tendo agora e você procura abraçar o mundo inteiro para que as pessoas olhem para você e falem: caramba, que nego foda, puta, que menina foda, olha que cara bom, tá? Cuidado com essa questão do reconhecimento aí e tentar abraçar o mundo. Então se for do miocárdio, até engasguei, desculpa. Eita! Se for do miocárdio direito, se for opressão, então acha uma válvula de escape. Você precisa achar uma válvula de escape, tá? Isso já vai trabalhar a sua pressão arterial e ela tende a diminuir, tá bom? Ludmila falou, isso é demais pra mim, faz muito sentido. Essa é a frase do contexto do miocárdio, Lu. Então, se é o miocárdio, se é a opressão, acha alguma coisa que vai aliviar você. Se é rim, pessoal, aí é uma questão de você olhar para a sua relação com o seu pai, olhar para a relação com a sua mãe, olhar para essa situação da liquidez para ver se não é mesmo. Será que vai faltar? Será que não é o seu sistema, a sua biologia familiar que sempre foi um sistema escasso? E aí você carrega essa crença de que, porra, sempre vai faltar? Eu conversei com uma pessoa esse final de semana e a pessoa falou pra mim, pô, eu tenho medo de sair do meu trabalho porque eu tenho medo de faltar. E aí eu falei, fulano, você não tem cara, e eu conheço essa pessoa, falei, fulano, você não tem cara de que não tem uma reserva de emergência. E aí ela virou pra mim e falou, Tom, eu tenho 8 anos de reserva. Eu falei, porra, dá tempo de você fazer 2 faculdades se você quiser. Então você vê que não é que vai faltar, mas o sentimento de que vai faltar. A pessoa tem 8 anos. Cara, são 2 ciclos olímpicos, são 2 Copas do Mundo, são 2 faculdades. A pessoa tem 8 anos de grana guardada com o mesmo padrão de vida de agora. E ela sente um processo de escassez. Então você vê que é muito da percepção, não é necessariamente estar faltando, mas a percepção. Se você passa por esse processo, olha para ver se você não está realmente num processo de escassez.
que não é seu, pode ser do seu sistema. Às vezes você teve dificuldade com o seu pai, com a sua mãe na infância, seus pais tiveram uma infância difícil, e aí eles não prosperaram, e aí às vezes você, de tanto ouvir que dinheiro é difícil e as questões de liquidez são difíceis, você acaba pegando isso para você. Às vezes os seus pais também não tiveram abundância, você não se vê no direito de ser uma pessoa abundante. Porque assim, porra, se meus pais não foram abundantes, quem sou eu para ser? Se eu for diferente, aí eles não vão me amar. Mas se eu for igual a eles, aí eles me amam. Então é um sentimento assim, pai, mãe, agora eu sou igual a vocês. Então vocês podem me amar? Então a gente chama isso de lealdade sistêmica, tá? A mesma coisa com a solidão, com o abandono. Estar sozinho é diferente de sentir-se só. Tá? Você pode estar sozinho, tá super bem, sai pra balada, vai pro cinema, tá super se curtindo. Tem gente que tá cheio de gente, cheio de amigo e ainda tá com um conflito de solidão. Isso pode acarretar problemas arteriais, problemas de pressão alta, problemas de acúmulo de líquido, problemas de obesidade, também pode ser por conta dessa situação de solidão, de maus tratos, tá? A minha dica pra você, se você puder ir pra praia, vai pra praia, tá? Entra no mar e fica. Isso é um biológico, a gente veio do processo evolutivo de lá. Então quando você entra na praia, quando você entra no mar, com a salinidade da água, tem uma tendência a drenar o seu líquido. E aí é um ambiente que a gente reconhece muito bem, tá? Então essa é uma primeira dica. A segunda é, olha para esse sentimento de solidão. Puta, eu me sinto muito sozinho, vai fazer alguma coisa. Vai pro parque, vai fazer amigo. Ah, puta, eu sou muito tímido, eu não sei fazer amigo. Cara, vai ler um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Lendo esse livro você já pode ser uma pessoa completamente diferente e construir um ciclo de amizades diferentes, tá? Se você foi maltratada ou se você passa por maus tratos, também precisa olhar para isso. Às vezes você apanhou, mas não apanha mais. Ou às vezes você apanhou e continua apanhando do seu marido, continua apanhando da sua mulher, continua sendo maltratado pela sua mulher, continua sendo maltratado pelo seu marido. Vale olhar para isso, pessoal. E, de grosso modo, é esse contexto. Agora, cada um tem a sua particularidade. Então a gente precisaria olhar mais a fundo, se você tem interesse, dentro de uma consulta ou num bate-papo mais close, mais privado. Tá? Aqui é uma dica geral, já para ajudar um monte de gente, porque um monte de gente já está mandando mensagem aqui, tá aparecendo um monte de coisa no meu WhatsApp. Porque começa a fazer sentido. E aí, só com essas coisas de, puta, eu preciso liberar minha sobrecarga, é um processo natural, eu sei disso, você já pode se autocurar. Nosso corpo é inteligente pra caramba. Sabe qual é o problema do nosso corpo? Isso aqui, ó. A gente fica inventando um monte de história para nós mesmos. A gente tem um monte de crença e toda crença pede uma confirmação. E aí você começa a atrair situações para confirmar aquela crença limitante que você tem, tá bom? Dá para olhar para tudo isso, pessoal. Dá para olhar. Tem uma pergunta aqui. Tom, aqui no Facebook. Retenção de líquido está relacionada à liquidez financeira. Falta que você comentou? Sim. Se você se sente falta dessa liquidez financeira, como eu expliquei, o rim tem muita relação com dinheiro, porque retém água. E água é sobrevivência, assim como dinheiro também é sobrevivência. Tá bom? Então é um ponto a se olhar aí. Tá? E aquele papo de, porra, eu como muito sal na comida, por isso que eu tenho pressão alta. Pessoal, pelo amor de Deus, velho. Vamos mudar. Não é possível que você vai comer 10 gramas de sal por dia, que vai fazer você ser o cara mais inchado do mundo, vai ser o cara que tem a maior pressão alta do mundo. O nosso corpo tem autorregulação, tá? Não, é um dos fatores pequenos em relação a isso, mas se você acha que é o sal, então eu vou te dar uma outra opção. Será que não é sua relação com o seu pai? Será que não é sua relação com liquidez? Será que não é sua relação com opressão? Será que você não está sendo oprimido no trabalho? Será que a situação que você está carregando não está demais para você? Será que o mundo inteiro carregando nas costas não está pesado demais para você? Será que se você parar de carregar o mundo e olhar para a relação com seus pais e tentar não achar que eles deveriam ter reconhecido você, não pode ser um outro caminho além do sal? Se você trocar o sal branco pelo sal do Himalaia, não vai fazer muita diferença. Não é essa a questão, tá? Vamos olhar para algo a mais. Vamos olhar para mais profundamente do que simplesmente o salzinho da salada. Fechou? Pessoal, eu fico por aqui. Muito obrigado. Essa live vai estar no YouTube, eu estou gravando ali. Eu vou subir para o YouTube já já. Se você quiser enviar isso para alguém, aqui no Instagram 24 horas, na página do Facebook também vai ficar. E a gente vai se falando. Fechou?
Obrigado, pessoal. Um grande abraço, boa noite, até mais. Valeu!